Fala, galera! Estamos aqui de volta, mais um Opinião sobre Games, o podcast que eu não preciso explicar para vocês o que é, porque já está bem claro, né, no nome, o que a gente está falando. Hoje aqui estou de volta com os meus queridos amigos, que eu vou momentaneamente esquecer quem é, para que eles possam se apresentar aqui. Primeiro aí, quem está vendo aqui o vídeo no centro, quem é você que está aí? Aqui no centro sou eu, Maurício Daniel. Tem que tratar essa amnésia aí, hein, cara? Amnésia momentânea. Precisa tomar remédio. Isso. Aliás, o que tá falando aí que eu preciso tomar remédio? Se apresente aí. E aí, gente, eu sou o João Alves, popular João Otário, como nós costumávamos me chamar antigamente. E tamo aí, não estou com amnésia, não estou com esse problema. É isso aí, estamos aqui de volta. Hoje a gente vai falar de alguns assuntos um pouco polêmicos, muito polêmicos, nada polêmicos. Eu não sei o quão polêmico é isso que a gente vai falar, mas a realidade é que uma coisa que a gente descobriu um pouco antes, né, de a gente vir gravar, talvez hoje de manhã, a gente descobriu que a gente não devia estar jogando videogame. Né? Tipo, é um negócio... Não sei que... né? Eu não sei que... Talvez ninguém que esteja assistindo aqui a gente poderia estar jogando videogame, né? A gente está falando aqui de uma publicação que um certo coach de qualquer coisa aí postou no Instagram, que ele fala sobre algumas coisas que as pessoas deveriam fazer antes de jogar videogame. Vamos botar na tela aqui. Solta aí, Noé. Opa, Não, joga na tela inteira, cara, só para o pessoal ter... Maurício, você quer ler qual que é a lista do que a gente precisa fazer na vida antes de jogar videogame para os nossos ouvintes? Tá, deixa eu tentar aqui, vamos lá. Vamos ler, a gente vai ler e comentar cada item, é isso ou não? Pode ler tudo, depois a gente comenta. A gente vai comentar depois, né? Porque vale o esforço. Eu vou listar aí as características que um gamer tem que ter, né, para ser um gamer, né, que permitem que uma pessoa possa jogar videogame, né? Para poder jogar videogame, você precisa saber se defender da agressão de outro homem. Aliás, você tem que saber se defender da agressão de outro homem. Você tem que ter mais de 5 milhões investidos. Você tem que fazer sexo pelo menos 3 vezes na semana com a sua esposa. Você tem que ter tempo de qualidade com os seus filhos. Mesmo que você não tenha filhos. Essa parte eu estou criando. Você tem que fazer trabalhos filantrópicos. Você tem que ter mais de 40 de braço. A sociedade tem que te reconhecer como um homem adulto. Mesmo se você for uma mulher gamer, tá? Essa parte eu também estou inventando. Você domina intelectualmente outras áreas além do seu trabalho. Você tem que dominar, certo? E você tem que ter refinamento para música, arte e gastronomia. Eu gosto da diferença entre música e arte, sendo que a música é arte e também gastronomia. Pois é. Mas ok, eu estou indo longe demais. E uma coisa legal é que ele numerou de 1 a 10, só que ele se esqueceu do número 9, né? Eu acho que é complicado porque realmente ele envolve, sei lá, né? De repente envolve alguma numerologia aí, o cara não pôs o 9, né? É coach quântico, né? Vai saber. Eu acho bacana, né, que você precisa fazer tudo isso, mas você não precisa saber contar até 10. Então, tipo, eu não sei se a barra é muito alta ou se é muito baixa. Não, eu quero só deixar claro que se você respondeu sim para todos esses pré-requisitos, você pode jogar 1 hora por dia. 1 hora, meu amigo, aí tá liberado. De resto aí não, cara. Você não pode jogar nada. Então, assim... 1 hora por dia. Eu não sei em quantos filtros desses aí vocês pararam, né? Porque se vocês fazem vários filtros assim, né? Em qual você vai parando. Eu, na verdade, acho que eu não passo em nenhum desses filtros, né? A não ser, eu acho que 40 de braço, se for 40 centímetros, eu tenho mais, assim. Na extensão do braço, eu tenho mais de 40 centímetros. Mas, de fato, o resto é complicado, né? Não seria o que dizer, só sentir, só. Assim, se a gente estiver falando de 40 de braço, assim, eu de cabeça, eu consigo lembrar de 2 dribbles muito bons que eu dei jogando futebol, que podem ser considerados como de braço. Agora, 40, acho que é demais. Meu Deus, não. A gente pede desculpa em nome do podcast aí, mas a intenção é boa,
Minha nossa, Noia. Olha, essa você se superou, assim. Fazia tempo que você não fazia uma dessa. Que olha. Não, mas tem umas coisas, né? Tem uma. Como é que é se destacar na sua área? Tem uma coisa assim, cara. Eu gosto que são coisas muito fáceis de se medir, né? Várias delas são muito objetivas, né? Só que não. Tirando os 40 centímetros de braço, o restante não dá pra medir, né? E tem também as 3 vezes com a esposa, né? Isso dá pra contar, né? Mas eu teria que perguntar com mais detalhes. 3 vezes é o quê? 3 noites ou 3 ocasiões? 3 vezes da semana, 3 vezes por dia, não entendi. E assim, a primeira coisa que eu quero destacar, e tem muita coisa, né? É como esse post, sei lá como chamar isso. Para mim é uma provocação do cara, né? Esse coach, né? Esse coach que a gente vai deixar anônimo. Muito embora a gente saiba quem é, eu esteja com vontade de falar quem é, mas a gente vai deixar anônimo. Eu sinto que é uma provocação dele para fazer um público já cativo, né? Adorar isso e para fazer também um público que sim, vai se indignar com isso, se indignar mais ainda. E deixar esse cara mais famoso, né? Propagando isso. Então, a nossa intenção é justamente não cair nesse jogo dele, que é um jogo muito bem feito, né? Mas, assim, um jogo muito bem feito para o mal, né, digamos. Mas, assim, aliás, qual jogo é mais bem feito? Esse jogo dele ou Dark Souls? cara, olha tipo, lá, hein? E tipo assim, cara, é incrível como a lista toda é muito machista, né? Eu não quero assim dar uma de palestrinha aqui, mas a lista tá toda na perspectiva masculina, né? Porque tá assim, não sei o que lá do seu filho, não sei o que lá com a sua esposa. Tipo assim, isso, né? Pra começar, se defender da agressão de outro homem. De outro homem, umas coisas assim, tá ligado? E assim, e como é interessante essa necessidade de fazer regras, uma coisa que não tem nada a ver com a sua vida, que não vai te afetar nada da sua vida, e você faz regras mesmo assim, porque sei lá, porque é legal, né? Eu não sei, cara. Eu não consigo ver graça em ditar comportamentos alheios, né? Sei lá, mas então, eu acho que é assim que esse cara encontra um público, né? Infelizmente. É isso que eu ia falar. Eu acho que o grande lance aí, cara, que assim, a gente tá comentando isso porque a gente achou engraçado, mas assim, a gente fez um paralelo com o próprio público que joga videogame, né? Que a gente vê semelhanças no comportamento das pessoas que seguem esse tipo de gente, que curtem esse tipo de coisa, que dão ouvidos para esse tipo de postagem, e o pessoal que joga videogame, né? Que o grande ponto aí, eu acho que é o lance da identificação, cara. Tipo, de você espelhar uma mentalidade, uma maneira de agir, de fazer as coisas, em uma postagem, um cara que tá falando bobagem, que a gente considera bobagem, né, na internet. E isso é um comportamento muito semelhante ao comportamento das pessoas que jogam videogame. Então, assim, ele provocou o público certo, porque o pessoal que joga videogame vai ficar putinho com isso, vai se irritar, e vai compartilhar, e vai lá despejar hate pra cima do cara, na postagem do Instagram, sei lá o que foi aquilo. E consequentemente, os caras que gostam do que ele faz, do que ele posta, do que ele diz e das bobagens, gostar mais ainda. Vão gostar mais ainda, porque, lá, tá vendo? Tá mexendo com os caras, eles estão sentidinho, era isso mesmo, você é foda e tal. E é o comportamento, essa coisa que você falou de cagar regra, é o comportamento geral de coach, né, cara? Que é que fica, aliás, da sociedade hoje como um todo, né? Que é ficar criando regra pra coisa que não precisa e colocando isso como se fosse a forma ideal de viver. E, cara, não existe uma forma ideal de viver. Cada um vive como quer, faz o que quer. E é isso que me irrita mais nesse tipo de postagem, cara. Tipo, funciona pro cara, não quer dizer que funciona pra mim, funciona pra você, funciona pro fulano, pro ciclano. E coach é isso, cara. Tipo, é criar uma regra que funciona pro cara e querer aplicar pros outros. E as pessoas insistirem em ficar tentando isso, sabe? Ficar tentando replicar isso. Eu quero pedir licença, sua licença, para fazer uma ressalva. Tá parecendo uma reunião do DCE, né? Mas, enfim, fazer uma ressalva. Assim, eu acho que você define que boa parte, talvez grande parte dos coaches são, mas não é todo, né? Eu não tô falando que eu sigo algum coach ou coisa assim, mas eu acho que tem alguns trabalhos nessa praia, que podem ser enquadrados nessa grande área, né?
que são, sim, legais, são relevantes, né? Quando não tem esse aspecto de quase um culto, né? Quase uma religiosidade em cima de coisas que não dá para abraçar como verdades absolutas, porque nenhuma verdade é absoluta. Mas, enquanto você está em um clima de, sei lá, de aconselhamento, e você consegue algumas coisas nesse sentido, você consegue falar para mais pessoas, e isso faz sentido para as pessoas, acho legal, acho que dá para chamar de coach ou não sei. Tem gente legal fazendo isso, mas é minoria, né? Porque grande parte tá abraçando esse discurso de que a única forma de viver é seguindo essas regras e quem não segui-las vai enfrentar problemas. Isso parece muito com o papo de algumas religiões, né? Que é assim, olha, faça isso aqui, porque senão, sabe, né, tem um inferno. Você vai para lá. Ou então aquela doença lá, cuidado, isso aí é pagamento, sabe? Esse tipo de coisa, esse tipo de diálogo não é muito diferente, né, um do outro. Porém, existem aspectos positivos em religiosidade, aqui a gente não vai discutir a existência ou não de uma divindade, até porque está além das nossas possibilidades, né? Mas existem aspectos positivos na religiosidade e existem aspectos positivos nessa febre do coach. Eu acho que existe, né? Eu acho que eles só são menores do que os aspectos negativos. Eu queria fazer essa ressalva porque é difícil generalizar, né? Até porque o nosso contato com isso é mínimo. O nosso contato é com o pior lado. É o lado que é exposto pra gente, né? Mas eu conheço gente que eu respeito muito que disse que teve a vida consertada por coisas que aprendeu com o coach, sabe? Eu sei lá, eu acho que não dá para invalidar, né? Agora, esse tipo de comportamento, como desse sujeito aí que disse sobre os videogames, a única intenção disso não é melhorar a vida de ninguém, é melhorar a vida dele só, cara. Porque o cara vai postar isso aí pra encher de gente e para pessoas comprarem o curso dele. Vender produto, exato, vender produto. E só uma coisa, essa mesma pessoa, que eu não vou nomear, eu juro, essa mesma pessoa foi responsável por criar o grito de masculinidade ou alguma coisa do tipo. Então, já o nível da coisa, né? Então, esse meia-culpa, essa ressalva que eu tô fazendo não tem nada a ver com esse cara. Esse cara não tá fora. Ele realmente não tem redenção para esse cara, não. Mas é isso aí. Aliás, esse cara aí, ele não só é o do grito de masculinidade, como ele já tinha viralizado algumas semanas antes também, algumas semanas atrás, com ele que se diz tipo todo o cara forte, o cara que forte emocionalmente, não sei o que lá, macho alfa, dele dando um chilique ao vivo numa transmissão ao vivo dele lá, porque alguém das pessoas que estava comentando resolveu dar uma zoada nele, chamou ali no comentário ele de beta. Isso foi o suficiente para ele dar um chilique de 2 minutos na live. Então, o cara do beta é ele. O cara do beta é ele. Nossa, do cara do beta também. Então, assim, tipo, todos os memes são ele. O cara é muito forte, é um coach que dá pra ver que é muito forte emocionalmente, né? Ele não se abala por nada. Mas, fora isso, tipo, é aquilo que o Maurício já falou, né? Tipo, a gente não tá falando mal do trabalho de coach no geral, porque a gente sabe que existem profissionais sérios nessa área, mas, infelizmente, a maioria da galera que viraliza é esse tipo de coisa patética, né? Assim como, sabe quem mais? O gamer, né? Porque a gente se conhece muito gamer bom, gente fina, bonzinho, como nós, mas não é a gente que viraliza, vai viralizar o fulano quebrando o computador porque perdeu, o outro porque não sei o que lá, o outro falando mal de mulher no jogo, porque entrou uma personagem feminina, é isso aí que viraliza, né, cara? E tá certo, isso tem que viralizar mesmo, né? Mas assim, a minha ressalva era essa, acho que vocês entenderam, e o pessoal aí de casa também. É isso aí, e eu queria mandar um abraço aí pro Dúvidas Universo, que tá aí comentando e tal, falando que, ao contrário de mim, ele tem apenas um de braço na vida dele, mas, assim, eu tenho certeza que você é só continuar jogando futebol. Ultimamente tá difícil, né, pandemia, não dá pra juntar a galera no campo pra jogar, mas assim que as coisas normalizar, eu tenho certeza que deve sair mais de braços aí na sua história. O segundo de braço vai chegar. A gente acredita em você, mano. A gente acredita em você. Vai vir mais um de braço aí, eu tenho certeza. De braço, O de braço do Noia. Então, eu só queria complementar esse tema, esse comentário que nós fizemos, que assim, eu acho que
o grande ponto é que esse tipo de comportamento, aliás, coach, igreja, que a gente citou, eles acabam pegando muita gente que tá vulnerável, assim, né? Que precisa ouvir determinadas coisas para se sentir melhor. Então eu tenho uma dificuldade muito grande em enxergar isso como uma coisa boa, sabe? Você falar coisas que a pessoa quer ouvir para ela se sentir bem, porque isso para mim sempre vem atrelado a você cobrar alguma coisa dela depois, sabe? Tipo, quando você precisou de mim, eu te dei isso, e agora eu preciso que você me dê tal coisa. Então, mas assim, é uma opinião minha, pessoal. Eu sei que beira o preconceito ali, que eu tenho muita dificuldade de lidar com isso, mas eu acho meio complicado, assim, sabe? Você mexer com a vulnerabilidade das pessoas e trabalhar em cima disso, sabe? O cara que não tem sucesso, que tem dificuldade financeira, que não consegue fazer nada, aí eu chego e dou um monte de solução mágica para ele e falo, compra meu curso que você vai conseguir ter um carrão e não sei o quê, e que é o que coach faz, que é o que algumas igrejas acabam fazendo, e isso me irrita um pouco, sabe? Eu tenho um pouco de problema com isso. Enfim, eu só queria falar isso porque eu acho que eu precisava fazer um contraponto aí, que, sei lá, eu percebi que o lance de ver um lado bom nas coisas, eu tento, mas eu acho muito difícil. Então, eu só queria falar isso. Enfim. Não, tá certo, tá certa a indignação, né? Como diria o pessoal do Choque de Cultura, né? E outra coisa assim que agora vamos falar de coisa boa, né? Vamos falar aí da iogurteira Top Term. Isso aí a gente vai, né, tentar vender para vocês agora. Agora, mas se você não acredita nessa galera aí, essas postagens não tem nada a ver. Se quiser o jeito fácil de mudar de vida, é só você comprar o meu curso. Não, eu não ia falar nada, mas mentira. Aproveitar que estamos nesse momento aqui e vou vender um seguro de vida para vocês, oportunidade. Maurício tá falando isso, você muito bem por quê, porque, né, eu meti ele nesse tipo de roubada, mas enfim. Do que nós vamos falar agora, Rafael Noia? Então, já que a gente tá falando aí de roubada, vamos falar de uma coisa que não é exatamente uma roubada, mas é um probleminha, né, que é o tal do backlog. Acho que essa ideia do backlog da discussão do backlog veio para mim essa semana, quando saiu uma notícia aí que a Steam teve uma atualização na Steam, né, corrigindo alguns bugs e tal, e de acordo com a nota do desenvolvedor, lá, o arquivo de notas dos desenvolvedores, um dos bugs que essa atualização nova da Steam corrigia era um crash que acontecia em algumas bibliotecas que tinham cerca de 25 mil jogos. Então, quando você chegava a 25 mil jogos na sua biblioteca na Steam, ela dava problema e agora, teoricamente, ela não dá mais. Nossa Senhora. E daí eu fiquei pensando, tipo, quem tem 25 mil jogos? Nossa, cara. Tem até uma matéria que a Kotaku fez sobre isso, que ela pensou algumas coisas interessantes, tipo, quem poderia ter 25 mil jogos? Uma das pessoas que ela pensou foi esse bug aí foi feito só para arrumar o computador do Gabe New. Porque só ele. Ele tem todos os jogos lá na Steam. Computador do Elon Musk. Daí ele lembrou também que pode ter duas pessoas que tenha isso, porque além do Gabe New, em 2011 a Steam fez um concurso cultural que o prêmio era ganhar toda a biblioteca da Steam de 2011. Então é possível que a pessoa que ganhou esse concurso tenha também mais de 25 mil jogos. Olha, eu não sabia disso, hein? Que coisa. Existiu isso já? Eu não sabia que teve. Existiu. Concurso cultural. Meu Deus. Tudo bem que já faz tempo, a Steam ainda não era esse gigante que era, mas se a pessoa ganhou toda a biblioteca da Steam de 2011, é possível que hoje, em 2021, ela tenha mais de 25 mil jogos. Né? Não é algo difícil de se imaginar. E a Kotaku fez uma continha básica também, que de acordo com um dado de 2018, então já é um dado meio... 2018 não, 2017. Em 2017, a média
do preço dos jogos da Steam, tipo, se você pegasse todos os jogos do catálogo da Steam, desde daqueles que custa $600, ou reais, no caso, acho que não chega a $600, mais caro deve ser tipo $150, alguma coisa assim, até os grátis. Se somasse tudo e fizesse aquela média, a média geral, né, daqueles jogos, a média do preço do jogo da Steam é $6. Para você ter, segundo essa conta, para você ter 25 mil jogos na sua biblioteca, você teria que ter gasto pelo menos $150 mil da Steam. Olha. Só apresentando uma experiência um pouco diferente, né? A minha biblioteca da Steam 80% é coisa dada, cara. Ou coisa dada pelo João Otávio, que tá aqui, ou coisa dada por promoção, ou tipo, alguma coisa que eu peguei. É muita coisa, a maior parte é isso, né? Que eu comprei mesmo, assim, que eu lembro, isso aqui eu comprei e tal. É uma minoria. Fora que era uma prática antes que parece que caiu um pouco, não tenho mais essa prática tanto, que era comprar aqueles pacotes, né? Os bundles, né? Que hoje estão naqueles serviços, né? Que já mudou um pouco o esquema, né? Mas eu comprava muito bundle também, então boa parte da biblioteca é isso aí, mas se de comprar jogo individual, não. Então, eu imagino que desses 25 mil aí, dessas pessoas, né? Talvez na base de uns 5 a 10 mil sejam doados, né? Seja renda, né? Mas não sei, é uma coisa difícil de estimar, né? Aí eu tenho uma outra pergunta, que é desses 25 mil, eu não vou nem perguntar quantos a pessoa jogou, porque é ridículo, mas quantos desses jogos são realmente relevantes, são bons, tipo, dá para jogar, entendeu? Funcionam, ou são mais do que uma piada ou uma prova de conceito. Eu acho que dá uns 1000 jogos, assim, no máximo, estourando, assim, entendeu? Que realmente é jogo, você fala, agora isso aqui dá para jogar, entendeu? Eu posso estar sendo radical, mas eu acho que não passa de 1000, assim, eu estou extrapolando, viu, cara? Aliás, Maurício, que você tá falando ali de, tipo, quanto tempo de jogo e tal, se você fosse jogar durante 1 hora cada um desses 25 mil jogos, você precisaria de 8.760 horas para jogar tudo. Isso quer dizer que se você não fizesse absolutamente nada, nem dormir, nem comer, nem trabalhar, tal, sua vida fosse dedicada a ficar 1 hora jogando cada jogo dessa biblioteca de 25 mil jogos. Você demoraria 3 anos para terminar todos. Para ter jogado a biblioteca inteira. Minha nossa. Só jogando videogame, né? Só jogando videogame o dia inteiro, sem dormir, sem comer, sem fazer absolutamente mais nada. Meu Deus. Ele demora mais que eu com o Octopath Traveler. Então, quando eu vi isso aí, cara, tipo, eu imediatamente pensei na minha própria biblioteca, porque eu tenho a fama de ter muitos jogos e não jogar nenhum, assim, né? As pessoas me zoam, por isso que eu tenho... A minha biblioteca do Steam hoje tá em 1100 e alguma coisa, não lembro exatamente o número, assim. Eu vi hoje, eu ia marcar o número, devia ter marcado, porque eu esqueci, mas eu sei que é mais de 1000. E aí, ao mesmo tempo, fazendo um paralelo com isso, essa semana alguém postou no Twitter uma brincadeira de você postar os 5 jogos que você mais jogou na Steam. Tipo, pegar uma imagem e postar no Twitter para as pessoas te julgarem. E aí eu parei para bater o olho e o jogo que eu mais tenho, né, que mais tenho horas jogadas no Steam é um jogo free to play, sabe? Não é um jogo nem que eu comprei, que é o Warframe. E assim, e os outros, e 3 desses dos 5 jogos são 3 Call of Duty, de quando eu jogava, nenhum louco Call of Duty. E eu não jogo mais, parei com isso aí, não mexo mais com essas coisas. Mas e eu fiquei olhando e falando, mano, o que eu tô fazendo com a minha vida? Por que eu compro tanto jogo e não jogo? O que tá acontecendo? Eu tenho 1000 e poucos jogos e eu jogo, o meu jogo mais jogado é um jogo free to play. Mas tem esse lance também. O Steam, pelo menos, ele conta como jogo que você tem, jogos que você já baixou em algum momento. Então, se você já baixou demo, baixou o jogo free to play, baixou alguma, como o Maurício falou, prova de conceito, alguma coisa assim, ele vai contar como jogo na sua biblioteca. Que eu acho que é meio idiota, porque tipo, é coisa que você não vai baixar nunca mais na tua vida. Você não comprou, não é nada desse tipo. Então não deveria contar como jogo na sua biblioteca, né? Mas conta, e aí fica inflando a biblioteca lá e
faz as pessoas passarem vergonha, como é o meu caso. Cara, mas eu acabei de checar aqui, eu tô na ordem de 336 jogos na biblioteca, que é definitivamente uma vergonha, porque eu acho que tem uns 20 desses jogos que eu realmente jogo, assim, joguei pra valer, assim, então é bem por aí mesmo. Mas a pergunta que está aqui embaixo não é nenhuma dessas, né? Como lidar com o backlog? Eu tenho uma tática infalível, né? A primeira coisa que você tem que fazer é aumentar ele, porque isso faz se sentir bem. Então, sempre em toda ocasião possível, você adquire ou então mendiga o jogo para alguém, que é o caso que eu faço bastante, né? Como o João falou que ele tem bastante jogo e ele ganha algum jogo, que ele já tem, ele dá para mim. Então fica aquele porrada de jogo lá. Então, eu ofereço. Aí como o Noia não gosta de jogar no PC, aí fica para você, geralmente, né? O Noia não é muito fã de jogar no computador, então eu acabo passando para você. Mas eu acho que o lance de comprar jogo, cara, é meio... Eu imagino que é meio que o mesmo sentimento de pessoas que tipo, compram roupa ou sapato, assim, sabe? Cara, é a coisa de você comprar pela oportunidade, não comprar porque você vai usar, no caso você vai jogar, né? É comprar pela oportunidade. Nesse grau aí é o mesmo sentimento de quem compra uma cachaçinha, viu, cara? É o mesmo sentimento, viu, cara? Eu não sei, quem compra uma cachaçinha, porque a cachaçinha você... no cantinho. Então, a cachaçinha você compra e toma no cantinho. O jogo você não compra e toma no cantinho e joga no cantinho. Você compra e larga ele lá, sabe? Mas eu tô dizendo que a sensação é a mesma de adquirir, sabe? É uma coisa que você fala, você sabe que não é exatamente aconselhável, tem gente que critica, tem gente que julga, mas você se sente bem fazendo. Então, acho assim, é meio semelhante. A sensação de adquirir é semelhante com quem compra uma cachaçinha ou quem compra lá sua pedrinha de crack. Eu ainda acho que o paralelo com quem compra sapato demais funciona, porque eu imagino que é assim, a pessoa que compra um sapato e ela não usa, ela olha e fala, um dia talvez eu precise. E o jogo também. Você olha e fala, mas um dia talvez eu jogue. E não joga, sabe? Tipo, ele fica lá mofando no seu backlog de 1.497 jogos. Eu vi, a minha biblioteca do Steam tá nisso. E tem outra coisa que é o seguinte, que eu acho que favorece, nossa, você tá a 3 jogos de 1.500, detalhe. Pois é, vai ter que comprar hoje para fechar isso aí. Mas compra Fire que tá em promoção, você já tem, eu acho, né? Já tem. Tá em promoção. Óbvio. E é assim, cara, eu acho uma coisa que favorece muito esse tipo de cultivo, esse tipo de acumulação, são as famigeradas ofertas, né? As promoções, né? Que é o tempo todo, que é uma coisa que é meio psicológico também. A analogia com o sapato ou roupa funciona nesse caso, porque realmente é tipo aquela coisa, nossa, mas tá barato, né? Então eu vou comprar tal. Mas você vai comprar só porque tá barato? Você vai comprar só porque tá barato. Foda-se. Tá barato. Você vai jogar, não. Aí você vai estar pedindo demais, entendeu? Tipo, é uma sensação que eu já experimentei, acho que todo mundo que joga no PC usa Steam. E, na verdade, eu vou estender para as lojas digitais. A gente está falando de Steam, mas a gente vai estender para as lojas digitais de Xbox e PlayStation e Nintendo. Nintendo é mais difícil ter backlog, mas enfim, Nintendo. É muito caro ter backlog em console da Nintendo. O cara que tem backlog no console da Nintendo é Jeff Bezos, Elon Musk, entendeu? Esses caras aí tem. Não, o Phil Spencer, né? Que tem um Switch atrás, né? Os fãs juram que ele vai comprar a Nintendo amanhã, porque tem um Nintendo Switch ali na estante, né? Mas é isso. E eu, por exemplo, no Xbox eu também tenho uma biblioteca muito maior do que necessário. Isso, assim, muito em parte porque os serviços de assinatura dão os jogos, né? Às vezes tem isso aí. E aí também tem uma outra discussão que é a propriedade de um produto digital. Essa é uma discussão que a gente precisava começar com mais tempo, umas 5 horas mais ou menos, né? Um dia que a gente fizer a live de 24 horas da rede contínua, eu estou anunciando aqui, hein? Um dia que a gente fizer a live de 24 horas da rede contínua e aí eu vou fazer o bolão de que hora que o Noia vai dormir, sentado. E aí no dia que a gente fizer essa live, a gente vai fazer essa bom, hein? Essa discussão da propriedade de produtos digitais, né? O que é a propriedade, enfim. Mas, resumindo,
não é só no Steam que você vai ter esse problema. Esse problema no meu Xbox é gigantesco. E agora com o Xbox Game Pass, né, que é também essa biblioteca emprestada para você, por assinatura, a coisa fica muito maior, porque eu olho lá e falo, meu Deus do céu, esse jogo tá aqui para jogar, por que tem isso aqui? E aí você... E é um misto de eu preciso jogar isso com, nossa, eu nunca mais quero ver isso, tipo, fica esse tipo de coisa. E aí, volta e meia, você se pega reinstalando um jogo que você não joga faz muito tempo, você nem gosta tanto assim, mas você ficou com vontade de jogar, e todos aqueles jogos que estão te esperando, fazendo cara de julgamento, e você nunca vai relar neles, então, é bem por aí. Eu, por exemplo, estou jogando Titan Quest pela milésima vez, né, então é bem por aí. Então, com necessidade nenhuma, a prioridade também, o centro de prioridade é totalmente esquisito, porque tem outras coisas ali, né, várias outras coisas. Mas, aliás, a minha segunda dica para lidar com o backlog a primeira é compre mais coisas e aumente o backlog. E a segunda é não deixe esse backlog te entristecer. Faça o possível para não deixar isso acontecer, cara. Por mais que seja difícil. Porque eu já passei por isso e não vale a pena. Então, assim, tenta ver um lado legal. Pô, se você precisar, você tem um monte de jogo inútil ou ruim para jogar a qualquer momento. E tem alguns bons também, pode ter certeza que tem. E uma coisa legal, uma dica que eu tô dando, mas eu tô fazendo isso, né? Eu pego eu olho a minha biblioteca e procuro esses jogos em agregadores de reviews, né? Tipo Metacritic ou OpenCritic. Eu não vejo nota, porque nota não tem nada a ver, mas eu vejo umas 4 reviews ali, que geralmente aparecem umas 4, 5. Geralmente tem uma muito boa e uma péssima. E você consegue ver aquilo lá. Eu tenho baseado as minhas instalações, e digo mais, algumas das minhas aquisições eu tenho baseado mais naquilo lá do que qualquer outra coisa. Eu tinha muito costume de ver vídeo, né? Ver reviews em vídeo. Isso eu perdi também. Eu não tenho esse costume muito mais. A não ser dos meus reviewers favoritos, assim, que eu gosto sempre de ver. Mas, assim, tipo, esse G, né? Esses caras, assim. Mas, tirando isso, eu leio algumas críticas e, normalmente, isso tem norteado minhas compras ou, enfim, minhas instalações na pilha de coisas não jogadas. E, cara, ajuda bastante, viu? É bem melhor do que pegar uma coisa aleatória ali. Se bem que também tem algo legal nisso, de pegar uma coisa aleatória ali e testar, sabe? Enfim, eu acho que não tem fórmula, mas eu tô dizendo que o que tem me ajudado são essas coisas aí. A primeira coisa é aumentar o backlog, porque faz bem pra cabeça. A segunda coisa é tentar não ficar triste pelo tanto de coisa que você tem, porque não adianta nada. E a terceira coisa é procurar saber mais sobre as coisas que você tem para usufruir de algumas delas, não todas, esquece, não vai ter como usufruir de todas. E a quarta coisa é explicar o que é backlog, porque a gente está aqui falando há 20 minutos e se a pessoa não sabe o que é isso, ela está totalmente boiando na história. Né? É isso. Tipo, se você por acaso não sabe o que é isso que a gente está falando de backlog é tipo a fila, né, que fica. Você tem os jogos que você tem na sua biblioteca que você não joga, né? Estão esperando por você. Esperando a chance de você instalar eles, né? E tal. Aliás, a Lorena acabou comentando aqui que ela estava boiando em tudo que a gente estava falando, que ela também não sabia o que era backlog. Viu, Maurício? Você fica aí falando. Ainda bem que ela é sua namorada, então, tipo, essa ideia de você ficar falando 20 minutos e a outra pessoa escutando por educação, sem saber nada do que você está falando, é a base de um bom relacionamento. Então, é a tônica dos bons relacionamentos. Isso é nada novo para ela, e eu imagino que não seja nada novo para quem nos acompanha em geral aqui. Então, eu não tenho um pingo de remorso e arrependimento com relação a isso. Eu não fui atingido. Mas sim, o backlog aquele catálogo de coisas disponíveis para você tremendo, gigantesco, e que você nunca vai conseguir dar conta de usufruir, ou enfim, testar. E aí tá uma coisa que eu não pesquisei, né? A origem desse termo, da aplicação desse termo para esse tipo de coisa, eu confesso que me escapa, mas eu acho que é um termo legal e funciona na comunidade, né? E também pode passar a funcionar fora da comunidade se a gente for um pouco mais descritivo, né? Que é uma dificuldade nossa, né? Pelo jeito, né? Mas sim, é isso. Então, backlog é basicamente
coisas que você comprou ou adquiriu ou ganhou e não necessariamente vai conseguir usufruir, usar, testar, isso aí é o backlog. Então, e essa questão de se arrepender ou, enfim, de ter sentimentos conflitantes sobre o backlog é uma coisa que a mídia vem cobrindo já há um tempo, né? Eu acho muito complexo, né, cara? Porque, primeiro, que não é só comprando produtos que você aumenta, é isso, né? Tem várias outras formas, né? Então, vocês podem, de repente, ouvir essa discussão e falar, nossa, que imbecil. As pessoas estão dizendo que gastaram muito dinheiro com algo, quantidades enormes de dinheiro com algo e não conseguem usar, isso é papo de... Não é bem isso, né? A questão muitos desses produtos são aquisições indiretas, né? Que sejam, tipo, presentes, sejam promoções, coisa que vem junto, brinde, tem muito disso. Então, a discussão não é bem essa, tipo, são pessoas com excedente financeiro e estão reclamando... Tá com o dinheiro sobrando e foi gastando com merda, né? E estão reclamando porque tem muita coisa, compraram muito... Não é vazio dessa forma. É um pouco vazio, eu tenho que admitir, é um pouco vazio, mas não é vazio desse jeito. E aí, assim, a gente pode discutir isso também por muito tempo, né? E eu acho que eu prefiro não me alongar, mas a questão essa preocupação, né? Ela diz respeito a uma ansiedade humana, né? Que é aquela coisa de tipo, olha, eu preciso aproveitar, né, as coisas ao meu redor. É a mesma coisa da pessoa. Deixa eu dar um exemplo aqui, besta. A pessoa que entra de férias e entra em desespero porque não consegue fazer tudo o que quer fazer nas férias. Meu Deus, eu preciso aproveitar esses 20 minutos das minhas férias e eu não aproveitei, sabe? Eu sou o culpado disso, eu sempre faço isso. Então, tipo, cara, não adianta, porque você nem ia conseguir fazer nada naquele tempo, ou se você fizesse, você nem ia gostar, sabe? Tipo, por exemplo, eu posso perder 5 horas jogando Dark Souls e morrer e perder tudo, voltar na fogueira, sei lá. Tipo, não exatamente você perdeu esse tempo, né? E ter esse tipo de noção, eu acho que ajuda também a entender que esse lance de backlog não é exatamente ruim, não tem que te deixar mal, sabe? Eu acho que é a mesma noção. Aliás, acho que tem muito a ver com a ideia de você ter essa ideia que a gente tem hoje, principalmente nos últimos anos, de que você não. O tempo ocioso, aquele tempo que você não está fazendo literalmente nada, é ruim. Você tem que estar sempre produzindo, fazendo alguma coisa, ocupado com alguma coisa. Mesmo que você está de férias, você tem que estar ocupado com alguma coisa. Você não pode. É ruim se você simplesmente ficar deitado no sofá, olhando para o teto e esperando o tempo passar, né? Então, acho que essa ansiosidade com o backlog, acho que tem muito a ver isso, porque às vezes você está jogando, às vezes, sei lá, você está jogando a sua 300ª hora de FIFA e tem 15 jogos que você comprou ou ganhou por diversos motivos que você nem relou. Você nem instalou para ver como que é esse jogo, né? E daí você fica tipo, nossa, será que eu devia estar aqui jogando FIFA em vez de testar aquele jogo ali, né? Isso, perfeito. Eu acho que esse negócio de backlog é a nossa relação com o tempo, não é nada mais do que isso. Não tem nada a ver com dinheiro, tem a ver com dinheiro, mas tem muito menos a ver com dinheiro do que tem a ver com o tempo. E claro, tempo é dinheiro, né? Não estou usando aquele chavão, estou usando aquele chavão clássico, mas a gente está falando de ocupação, de trabalho, enfim, de ser operário, né? Ou enfim, de ser empresário, a gente pode estender isso. Mas inclusive tem áreas da psicologia que estudam a relação do homem com o seu trabalho, com o tempo dele com relação ao trabalho. E, cara, isso transforma a gente, né? Inclusive, eu vou trazer de volta o coach quântico, nosso querido coach do começo, que ele falou lá, né, de jogar 1 hora. Ele tá falando isso aí, ele tá falando da nossa relação com o tempo, né? Porque o único tempo aproveitável na visão de uma pessoa dessa é o tempo que a gente passa produzindo para um sistema produtivo, né? Para um sistema de venda, de compra, para um sistema de recompensa. E, cara, não é tudo por aí, né? Até porque se for tudo por aí, meu amigo, você vai adquirir uma bela depressão e outros problemas aí, e se já não tiver, né? Então, assim, é complicadíssimo, né? E claro, nenhum dos opinadores sobre games aqui tem cacife para falar desse assunto, né?
Só para deixar claro, né? Aliás, não sou cacife para falar desse assunto, como cacife de modo geral. Ninguém aqui tem cacife. Tem cacife. Não esperem isso da gente, que a gente não tem. Inclusive, eu recomendo que o programa de nome para opinião sobre capitalismo, mas fica aí para uma análise posterior. Mas no fundo é isso. E é uma coisa que eu comecei a sentir depois de quando? Depois de comecei a trabalhar. E antes disso eu não sentia, cara. Eu falava, pô, se eu tivesse 10 mil jogos eu ia morrer de felicidade. Eu falava, nossa, meu sonho. Eu lembro que, olha, alerta pra pirataria. Mas eu lembro que tinha, tipo, emulador, sabe? Na nossa época, emulador. 200 jogos de Genesis, de Mega Drive. Nossa, cara, a cabeça explodia, cara. Eu testei boa parte desses 200, entendeu? Porque a relação com o tempo era totalmente diferente. Não era porque eu tinha mais tempo, necessariamente. Talvez nem tivesse, porque tinha escola, não sei o que lá. Mas a questão era a relação com o tempo. Eu me sentia muito menos culpado de perder fazendo esse tipo de coisa do que hoje, cara. Hoje é uma coisa completamente brutal, assim. Você fala, nossa, meu domingo eu passei jogando Doom 64 pela 15ª vez. Por quê? E, sim, é uma coisa que eu sinto porque eu jogo Doom 64 pela 15ª vez. Em breve eu jogarei pela 64ª, só para fazer sentido. Mas é isso aí, entendeu? Então eu acho que essa discussão, ela casa esses dois temas, né? Porque o que a gente estava falando antes a gente estava falando de cagar regra, né? Mas no fundo a gente está falando de administração de tempo e de como algumas pessoas acham que o seu tempo é mais valioso do que o dos outros. E no fundo é isso, né? A questão de backlog é você ter uma ansiedade que é colocada de fora para dentro, totalmente. Que ninguém nasce com esse tipo de ansiedade. Até nasce, né? Mas tipo assim, ninguém desenvolve esse tipo de coisa sem um sistema produtivo influenciando, incentivando isso de existir das pessoas, entendeu? Eu não estou falando que quem não trabalha não sente, óbvio. Mas é o meu caso. Eu comecei a sentir, demarcado, eu comecei a sentir depois de trabalhar. Mas e não deixa de ser um problema de cagação de regra, né? Porque é a sociedade, é o sistema que a gente vive cagando regra que o tempo é um ativo. A gente tem que tratar o tempo como um ativo. Isso. Assim, o tempo, ele é algo que a gente tem que valorizar tanto a ponto de não se divertir, porque divertir-se é gastar seu tempo de produtividade com uma coisa que não vai te trazer retorno direto, assim, ou monetário, ou de qualquer tipo. No meu trabalho, eu escutei uma pessoa falando várias vezes que dinheiro volta e tempo não. Então você tem que dar mais valor para o seu tempo do que para dinheiro. E eu acho que esse tipo de pensamento, ele é válido, ele é, assim, tem ali a sua validade, tem ali uma lógica, né? A gente costuma desperdiçar muito tempo quando a gente vai fazer as coisas, mas é o que Noia falou, cara, tipo, qual é o problema, sabe? Tipo, o que tem de tão ruim em você desperdiçar seu tempo fazendo uma coisa que você gosta, fazendo uma coisa que você acha legal, divertido, e juntando os dois temas, como vocês já falaram, eu acho que o ponto é esse, sabe? Por que fica ansioso com isso, cara? Tipo, normal, tipo, o tempo é seu. Se você quer gastá-lo jogando o mesmo jogo pela 64ª vez, como o Maurício falou, tudo bem, cara, tipo, tudo bem. O que eu acho que pode virar um problema, que é uma coisa que eu comecei a tentar me controlar mais até, é o lance da aquisição meio desnecessária de jogos, assim. Eu tenho muito costume de comprar bundle, por isso que eu tenho bundle, né, para quem não sabe, são pacotes que você compra em lojas, em serviços, enfim. Eu comprava muito pacote de jogo para comprar 1 ou 2 jogos, sabe, porque me interessavam no pacote, e o restante eles ficavam ali, sabe, comprei, ganhei, é meu, beleza. E aí você vai lá e ativa a chave no Steam e vai enchendo sua biblioteca de jogos que você às vezes não sabe nem o que é, que jogos são, como eles são, por que eles estão ali, mas é porque você comprou um pacote, eles vieram e você acaba ativando e vai, sabe? Aí vai aumentando sua lista de jogos que você tem para jogar ali, com coisas que às vezes você não vai acabar jogando nunca, porque não era o seu interesse inicial, sabe? Então eu acho que a minha dica para lidar com o seu backlog é, se você for comprar pacotes, analise todos os jogos do pacote e se eles são realmente interessantes para você. E se não forem, cara, não ativa na sua conta, sabe? Só porque você comprou, você tem que ativar. Não, dá para alguém, que nem eu faço com o Maurício. Passa pro seu amiguinho. De repente ele vai se aproveitar mais do que você, entendeu?
Aliás, uma coisa que o Maurício falou aí da questão do tempo e tal, a gente é um negócio muito, é uma piada muito comum com quem joga videogame, já passou aí dos seus 20 e tantos, 30 anos, que é aquela coisa de tipo, quando eu tinha tempo, eu não tinha dinheiro para comprar jogo, agora que eu tenho dinheiro para comprar jogo, eu não tenho tempo. Mas se você for botar ali na ponta do lápis, o tempo em si não mudou, porque, tipo, hoje o tempo que você não tem para jogar videogame é as 8 horas que você trabalha. Se você for pegar quando você era criança e adolescente, se você for pegar, tipo, o tempo que você passava estudando, fazendo lição de casa e dentro da escola, você perdia umas 8 horas por dia, mais ou menos. Então, tipo, o tempo livre que você tem, né, entre a vida adulta e a vida infantil não mudou tanto. O tempo livre se continuou mais ou menos a mesma quantidade. O que mudou foi a pressão em cima desse tempo livre, porque quando você era criança, quando você terminava os seus afazeres, você não tinha pressão nenhuma para fazer qualquer outra coisa. Era prêmio, né? Até. Sim. E hoje, no momento que você chega na fase adulta, você passa a ser mais pressionado por si mesmo, pela sociedade, a ser produtivo até quando não está trabalhando. Não está trabalhando. Isso é algo que, aos poucos, eu vejo que também está passando para as crianças, porque é cada vez mais comum você ver, tipo, histórias de crianças que não têm tempo livre. Os pais já deixaram a agenda toda cronometrada, né? Tipo, ela vai acordar, ela vai para a escola, eu vou buscar ela da escola, ela vai no inglês, daí do inglês ela vai para o karatê, do karatê ela vai para o curso de informática, daí ela chega em casa para jantar e dormir. Isso é basicamente um dia de trabalho inteiro para uma criança, porque ela não tem o tempo para ela. Exato. Por mais que ela goste do karatê, se ela tá indo pro karatê, pro karatê ou pro futebol, para qualquer outro esporte, se ela tá indo para aquilo lá não como um lazer, mas como uma obrigação do cronograma diário dela, aquilo deixa de ser um lazer e passa a ser um trabalho. Que é igual jogar videogame quando você é um jornalista que faz reviews para um site ou para uma publicação. Você joga videogame no seu tempo livre. Mas é diferente quando você precisa jogar um jogo específico para, até o dia tal, escrever um texto. O que você aproveita daquele tempo que você está jogando é mínimo. É bem menos do que você aproveita de quando você para jogar algo porque você quer, mesmo que seja o mesmo jogo que você precisa escrever sobre, né, como jornalista. Você não aproveita, né, o tempo que você gastou com aquele produto, né? Você está tentando analisar, encontrar ali problemas ou encontrar pontos positivos. Você não está aproveitando a experiência. Você está. Não, dá para resumir melhor. Você está trabalhando. Está trabalhando, exatamente. Você está aplicando um olhar de análise em cima de um lance, de um produto. É isso. Você não está aproveitando, você não está desfrutando do produto. Então, realmente não tem como aproveitar igual. Mas eu acho que tudo isso, cara, a gente rodou e cai no lance de que, assim, hoje a gente roda e cai no lance sempre que quando você vai procurar a raiz do problema é o capitalismo. Esse é o problema. Exato, é o capitalismo. É essa sanha, essa fala constante que a gente tem hoje de produtividade e eficiência e método ágil então é isso, cara, tipo, isso vai entrando na nossa cabeça de uma maneira que a gente começa a aplicar essas coisas até quando a gente vai se divertir. Tipo, às vezes vou jogar, eu me sinto culpado de ter ficado jogando, sei lá, Hearthstone, por exemplo, que é um jogo free to play, que eu não paguei nada para jogar, e não jogar os meus 1.497 jogos do Steam, sabe? E é só no Steam isso, tem em outros lugares, enfim. Mas, então, eu fico me sentindo culpado, porque eu não administrei o meu tempo para conseguir diminuir o meu backlog, e é aquilo que o Maurício falou, cara, tentar não ficar ansioso e tratar isso como uma coisa negativa. Tipo, você tem um monte de jogo, que bom, cara. Tem gente que não tem, sei lá, tem um jogo e se diverte pra caramba com ele, porque é o que ela tem ali, que ela consegue jogar. Então,
tentar não ficar ansioso com isso. Eu sei que é difícil, porque eu vivo ansioso olhando pro número. Eu tô tirando sarro do número de jogos que eu tenho, mas eu olhei e fiquei com vergonha, sabe? Eu vivo com vergonha dele. Mas paciência, sabe? Tenho, tá lá. Não vou jogar todos. Eu vou morrer e eles vão continuar lá. Sei lá o que vai acontecer com eles. Mas eu não vou conseguir jogar tudo. E beleza, sabe? Tipo, não vai dar. fica por isso mesmo. Vou jogar a mesma coisa, jogar Dark Souls de novo pela quarta, quinta, sexta, 10ª vez em algum momento e vou aproveitar, vou ficar feliz porque eu gosto do jogo, é isso. Acabou. Você fala de ter vergonha da sua lista da Steam, vergonha tenho eu, que eu pego a minha lista da Steam, tem lá acho que 35 jogos, 30 jogos. Você jogou quantos deles? Nem metade. Pô, tá bom já, porque se eu pudesse falar que eu joguei metade da minha lista, eu teria jogado, sei lá. Você é o único certo aqui, cara. Não, mas tipo, acho que o jogo que eu mais joguei na Steam, se for pegar lá, tipo, o top 5 de horas jogadas, o que eu mais joguei foi, acho que o jogo do Rambo. Que eu que te dei de presente, aliás, né? Eu que cometi esse crime, te dei esse jogo de presente. Meu Deus. Acho que a única coisa boa que esse jogo tem é que as cartinhas dele lá no Steam custam caro pra caramba, porque ninguém tem esse jogo, ninguém teve a pachorra de comprar esse jogo. É verdade. Então, é a única vantagem que esse jogo tem, que você vender cartinha pra comprar outros jogos. Aliás, né, alimentando o backlog com isso, né? Mas o que eu não tenho na Steam, eu tenho na PSN, né, no PlayStation 4, que, assim, se eu for pegar todo o meu histórico da PSN, desde o PlayStation 3 até o 4 atualmente, eu devo ter ali na minha biblioteca beirando os 500 jogos. Entre jogos que foram dados na Plus e jogos que eu comprei mesmo, né? E tem esse lance também, né, Noia? A gente tá falando só de coisas que a gente compra, adquire de alguma maneira, assim, ganha de alguém e tal, mas hoje a gente tem o lance dos serviços também, né? Uhum. Então a biblioteca ela vai inchando ainda mais, né? Porque você pega, por exemplo, a biblioteca do Game Pass. Quantos jogos tem no Game Pass do PC, vamos supor? Vocês têm algo? Eu não me lembro, assim, exatamente. Beirando 100. Então você tem ali... Você tem uma biblioteca que está em constante crescimento. Mas agora tem cresce. Agora com o EA Play e Bethesda, acho que deu uma boa crescida, cara. Acho que deve estar mais de 100 já. Você tem uma biblioteca que está constantemente crescendo, né? E obviamente que os jogos também saem e tal, mas é uma biblioteca que está ali rodando. Você pode acessar qualquer um daqueles jogos. Então é mais jogo que você tem se você assina esses serviços, além dos que você compra. Nunca vai jogar todos, cara. Não adianta. Convence assim que você nunca vai jogar todos. Você não vai conseguir. Você vai jogar algumas coisas ali muito pontuais que te interessam e é isso, sabe? Hoje em dia, é muito difícil eu comprar um jogo. Eu olhar e falar, vou comprar esse jogo aqui. Porque eu acabo esperando ou aparecer em algum desses pacotes, ou eu espero aparecer nos serviços. Porque, tipo, se eu for jogar realmente, eu vou tipo, com foco, com interesse ali. Vou baixar esse jogo e vou jogá-lo. Agora, comprar para deixar meu backlog lá e jogar um dia, eu sei que isso aí, cara, eu tô me enganando. Eu tô mentindo para mim mesmo. Então, só vou comprar mais 3 para fechar 1.500 e beleza. A gente tem que fazer um episódio especial depois de 1.500. Mas já que a gente está falando em se enganar, acho que a gente pode finalizar o papo aqui para não enganar ninguém, né? Para ficar. Eles falam de backlog, que acho que o resume é isso, né? Tipo, não é problema ter backlog, né? A gente tem que se acostumar com essa ideia de que a gente não vai conseguir jogar tudo o que a gente tem em nossas bibliotecas e que isso é ok, isso é normal, isso não é nada complicado. Mesmo que você use a compra de jogos daquela forma meio consumista para suprir uma tristeza, algum vazio, alguma coisa, que eu admito, eu faço. Mas, promoção na PSN. Faz, né, Noia? Promoção na PSN e eu acordando triste é a pior coisa que tem pro meu cartão de crédito.
Não, e promoção na PSN com RPG japonês, né? Detalhe, né? Sim. Pro Noia chorar, é verdade. Aí ele chora de verdade. Sim. Aí, Assim, promoção na PSN e eu acordando triste é horrível pro meu cartão de crédito. E é pior ainda que eu acordo quase todo dia triste. O Noia é um homem que chora muito ao vivo, então, né? É uma combinação bombástica pra ele. Mas é isso aí, essa foi a nossa opinião sobre games de hoje. Falando de backlog aí, e essa é a nossa ideia para você que tem backlog. Supere. Não adianta chorar pelo backlog que ficou para trás. Pelo backlog, né? Derramado. Não adianta. Parem, meu Deus, parem. Gente, o mundo já deixa a gente ansioso com muita coisa. Não fiquemos ansiosos pelo nosso backlog, pela nossa lista de joguinhos, por favor. Tem outras coisas para deixar a gente ansioso. Guarda para isso. A ansiedade tem que ficar. Acho que a questão da fonte da ansiedade deveria ficar enclausurada ali no e-mail corporativo que você abre na segunda-feira de manhã. Aviso de reunião. Ou naquele jogo que o São Paulo vai perder. É isso aí. Em algum momento isso vai acontecer. Por sorte, ainda não aconteceu esse ano, mas vamos ver quando. Ele vai chegar. Ele tá batendo na porta. Mas é isso aí, galera. Essa foi a nossa opinião sobre games. Se você quiser ouvir mais papos desse tipo, super cabeça e tal, você pode procurar a gente no Spotify, você pode procurar a gente no YouTube. A gente tem alguns programas que está aqui no YouTube da Rede Contínua e no Spotify, só você procurar por opinião sobre games, que tem lá todos os programas nossos, até anteriores a gente ter começado a gravar aqui na Contínua. Se você quiser falar com a gente nas redes sociais também, você pode me procurar ali no Twitter, @rafonoia. O Maurício também está no Twitter, né, Maurício? Isso, eu estou com o Maurício Daniel, tudo junto, e 2 L's no fim. Aí tá ali embaixo também, tá passando aqui agora embaixo, ó, a minha handle, meu arroba. É isso aí. E o João também tem o arroba ali embaixo, né, João? Acho que o arroba do João é o que tem João no começo. É isso aí, João Távio, minha arroba, pode chegar lá, quiser puxar uma conversa, quiser falar do seu backlog, das vergonhas que você tem do seu backlog, estamos aí. Inclusive mandem o backlog anônimo pra gente, a gente vai, no próximo programa a gente vai mostrar os melhores. Mostrar os melhores. É isso aí, galera. Muito obrigado aí a quem participou aqui ao vivo com a gente. Um abraço ao Dúvidas do Universo, a Lorena e ao Gui Oliveira. Muito bom contar com a presença de vocês aí ao vivo aí com a gente. Quem quiser ouvir os próximos episódios, toda sexta-feira, 9 horas da noite, a gente está gravando aqui, tanto no YouTube quanto no Twitch da Rede Contínua. Só procurar a gente, ou no YouTube ou no Twitch, a gente está toda sexta-feira, 9 da noite. Ou se procurar a gente no Spotify, Opinião sobre Games, a gente está lá os episódios mais antigos. É isso aí, semana que vem a gente está de volta. Um beijo para vocês e até a próxima. Valeu. Tchau, povo. Boa noite. Obrigado.